tema de hoje, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada de Deus, abra os ouvidos e o coração. O tema de hoje no nosso programa: Deus não se agrada do pecado, mas ama infinitamente o pecador. O Diário de Santa Faustina, meu irmão, minha irmã, o Diário de Santa Faustina. O que diz o diário hoje para nós, a mensagem nessa manhã de sábado? Abra o seu coração e a sua mente, ouça essas palavras, deixe entrar no seu coração. Jesus dizendo a Santa Faustina, 1541 e outros. Escreve isso para as almas atribuladas. Quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando se abrir diante dos meus olhos todo o abismo da sua miséria em que mergulhou, que não se desespere, antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança se lança no braço de sua mãe. Escreve, minha secretária, que sou mais generoso com os pecadores do que para com os justos. Foi por eles que desci à terra, por eles derramei o meu sangue, que não tenham medo de se aproximar de mim. Eles são os que mais necessitam da minha misericórdia. Sou 3 vezes santo e abomino o menor dos pecados. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando se arrepende, não há limites para a minha generosidade para com ela. A minha misericórdia envolve e justifica a alma. Com a minha misericórdia persigo os pecadores em todos os seus caminhos, e o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. Esqueço as amarguras com que alimentaram o meu coração e alegro-me com a volta deles. Diz aos pecadores que ninguém escapará do meu braço. Se fogem da minha misericórdia, hão de cair na minha justiça. Diz aos pecadores que sempre espero por eles e presto atenção no pulsar do coração deles. Meu irmão, minha irmã, que palavra linda de Jesus Cristo. A Santa Faustina e a nós também nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Deus é 3 vezes santo, como diz Isaías, e o próprio Jesus reafirma aqui a Santa Faustina. Deus é o perfeito dos perfeitos, como diz Jeremias em seu texto bíblico. Mas, meu irmão, Deus, Jesus, é misericordioso. Deus abomina o menor dos pecados, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que as almas se percam no pecado. E por menor que seja o pecado, isso fere, machuca o coração de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, como a gente percebe na ação de Jesus Cristo aqui nessa terra, Deus não se agrada do pecado, mas Ele ama infinitamente o pecador. Meu irmão, minha irmã, se nós pegarmos todos os milagres realizados por Jesus, todos os milagres narrados na Santa Escritura, e como diz São João no Evangelho, aliás, Jesus Cristo através de São João no Evangelho, todos os milagres narrados são só alguns, porque muitos outros milagres foram feitos que não eram possíveis narrar dentro da Sagrada Escritura. Teria que escrever livros e livros e livros. Meu irmão, minha irmã, será que todos aqueles curados não tinham pecados? Será que todos aqueles curados não eram pecadores? Sim, meu irmão, minha irmã, com certeza eram. E essa certeza vem por conhecer a nossa humanidade. A nossa humanidade é falha e é fraca. Mas, meu irmão, minha irmã, sempre após cada milagre, Jesus dizia: vá, não peque mais. Vá, que os seus pecados estão perdoados, e não peque mais. Quando um pecador se arrepende, meu irmão, minha irmã, quando esse arrependimento é de coração aberto, Deus perdoa.
Não à toa, meu irmão, ele faz a proposta que nós perdoemos 70 vezes 7. Na Sagrada Escritura, o 7 é o número do infinito, ou seja, quando Jesus faz essa proposta para nós, quando alguém te ofender, não perdoe só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele está dizendo, perdoe infinitamente. Se esse Deus nos propõe isso, meu irmão, ele também é capaz de nos perdoar infinitamente. O que ele deseja de nós, o que ele deseja da alma, é um coração contrito, arrependido. Isso é necessário, meu irmão, para colher o perdão de Deus. Mas Deus sempre está disposto a nos perdoar. Como ele diz no Diário de Santa Faustina, quando vem uma alma, abre o coração a ele, derrama aos pés dele toda a sua miséria. E muitas vezes, meu irmão, nós só temos no nosso coração a nossa miséria. Muitas vezes não temos nada de tão bom a oferecer a Deus, porque fomos para o mundo, abandonamos Deus, fomos viver e comer toda a lavagem que o mundo nos oferece. E aí voltamos para Deus e o que nós temos é toda essa miséria. Mas é quando nós derramamos essa miséria aos pés de Jesus, é quando ele vem fortemente ao nosso encontro, se coloca como a nossa própria força para se reerguer e reestabelecer. Estabelecer como filho amado, como filho querido, estabelecer como filho do Pai, como herdeiro que somos da santidade que vem do Pai, como herdeiro que somos do reino prometido pelo Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se você se encontra nessa situação de disse adeus para Deus e foi para o mundo, foi viver a sua vida como se fosse dono dela, porque até a nossa vida é graça de Deus, é dom de Deus, como dizia a música, tudo é do Pai, inclusive a nossa vida, a nossa saúde, o nosso respirar, o nosso dia a dia. Então, meu irmão, volte para esse Deus. Se você se encontra perdido nas coisas do mundo, se você já percebeu que essas coisas não preenchem o seu vazio, porque esse vazio só pode ser preenchido, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Meu amado, minha amada de Deus, volte para esse Deus. Ele está de braços abertos a te esperar, para te perdoar. Como diz Jesus da Santa Faustina, é para isso que ele veio ao mundo, pelos pecadores. Não há outro sentido, meu irmão, de Deus descer à terra, se entregar na cruz, se não fosse pela conversão dos pecadores. Meu irmão, minha irmã, volte para esse Deus. Esse Deus está de braços abertos a te esperar, ansioso. Ele está ansioso, o coração palpitando, para te dizer, eu te amo. Eu sempre esperei por ti, meu filho. Eu vi tudo que você passou e eu estou esperando por ti, para te dar um forte abraço e dizer, eu sou teu pai e você é o meu filho querido. Partilha da palavra, meu irmão, é a palavra de Deus, sempre tem as respostas para as tribulações da nossa vida. Abrimos a nossa palavra, a nossa Bíblia, meu irmão, abra o seu coração e a sua mente. Deus vai falar, é a palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 33, 12 seguintes. Ezequiel 33, 12 seguintes. Vai dizer assim, meu irmão: diz-lhes isto por minha vida, oráculo do Senhor. Não me comprazo com a morte dos pecadores, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos e afastai-vos do mau caminho que seguis, porque é a vez de parecer, ó casa de Israel. Dizes os teus compatriotas, no dia em que o justo vier a pecar, a justiça não o salvará. Do mesmo modo, a malícia do pecador não há de fazê-lo sucumbir, se ele um dia renunciar à sua perversidade. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é forte para nós hoje, muito clara. Deus não quer a morte dos pecadores, mas a sua conversão. Deus, ao contrário da nossa lógica humana, né? A nossa lógica humana, a nossa humanidade, quando reconhece um pecador, quando vê um pecado grave no irmão, já imediatamente quer se afastar, quer esse irmão longe, né? E Deus não tem essa lógica, meu irmão. Deus quer o pecador próximo dele. Não é à toa que Jesus era muito criticado pelas lideranças religiosas da sua época. Por quê? Porque ele se sentava à mesas com os pecadores, né? Nós vamos ver várias passagens de Jesus sentado à mesa com pecadores, com Mateus, com muitos pecadores da sua época, e Jesus é muito criticado. Ele vai de encontro aos pecadores, e os líderes religiosos da sua época criticam muito Jesus, porque ele se aproxima demais dos pecadores, o que para aquele povo não era algo agradável a Deus. Bem pelo contrário, eles expulsavam os pecadores, inclusive das cidades, né? Como a doença na época, pelo pensamento da época, era algo por consequência do pecado daquela alma, então essas pessoas eram expulsas, inclusive, da cidade, da convivência social. E Jesus, com Mateus, com Zaqueu, com leprosos, né? Com coxos, com deficientes, estava sempre com eles. Isso não era possível entender para aquele povo, assim como também para nós, meu irmão. Muitas vezes a gente vê a ação de Deus na vida de uma pessoa que tem tantos pecados e a gente até questiona Deus. E nós mesmos queremos estar afastados dessas almas pecadoras. Mas Deus quer estar perto, porque é para isso que Ele veio. É para isso que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, para resgatar os pecadores. Jesus veio para resgatar os pecadores. É por isso que na palavra de Ezequiel vai dizer: eu não quero a morte dos pecadores, eu não quero que eles se sucumbam diante das coisas da vida, mas eu quero a conversão desses pecadores. Meu irmão, minha irmã, é por isso que muitas vezes nós não entendemos a ação de Deus. Por muitas vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus. Por isso a dificuldade em entender porque esse Deus é tão misericordioso. Porque Ele vai até o último instante, até o último suspiro de vida daquela alma, buscar a conversão daquela alma. E meu irmão, minha irmã, nós também somos chamados a isso. Somos chamados a buscar a conversão das almas e não a acusação, apontar o dedo para essas almas pecadoras. É claro que Deus, meu irmão, quer um coração contrito, quer um coração arrependido. Por isso, meu irmão, digo mais uma vez, se você se encontra no pecado, se você se encontra afastado desse Deus, se você um dia brigou com esse Deus e disse: eu vou viver a minha vida, volte para esse Deus, meu irmão. Se arrependa de todos os pecados, tenha um coração contrito, arrependido e se volte para esse Deus. Porque como Deus garante na palavra, Ele não quer a morte dos pecadores, Ele quer sim a conversão. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, converter o nosso coração, que nós possamos nos arrepender das atitudes que não agradam a Deus, para se voltar novamente para esse Deus. Façamos uma breve oração, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos dê a graça, que todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Nos dê a graça, Senhor, de sondar o nosso coração e a encontrar no nosso coração tudo aquilo que não vai de encontro ao seu coração, tudo aquilo que não agrada o seu coração. Nos dê a graça, Senhor, de nos livrar de tudo isso e nos dê mais do que isso, Senhor. Não apenas um coração arrependido, contrito, mas também nos dê a confiança na sua misericórdia. Que
que as almas pecadoras, Senhor, possam confiar na sua misericórdia e se voltar novamente a Ti, ao Teu amor. E pedimos também pela pandemia, né, especialmente os doentes e contaminados pelo Covid-19, especialmente todos os padres, né, muitos padres sendo acorrentados por esse vírus, inclusive consagrados também, né? Os padres redentoristas e marianos, e também o nosso querido Padre Marcos, sempre com a gente nos Cenáculos da Misericórdia também, pedindo oração aí também, por todos os doentes. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe e afaste de uma vez essa pandemia e nos dê um coração arrependido e contrito e confiante na sua misericórdia. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.